Salve pessoal! Hoje iremos dar continuidade à correção da 7ª atividade avaliativa das turmas da 6ª etapa da Unidade Escolar Afonso Mafrense do município de Altos. Então, revisando sobre a aula passada, estudamos sobre algumas manifestações climáticas, alguns termos como amplitude térmica, discutimos também sobre a variação climática imposta pelas estações do ano e como o homem atua de maneira efetiva na atuação do clima, como exemplo da poluição, da construção civil, da queima dos combustíveis fósseis, emitindo dióxido de carbono na atmosfera, e algumas teorias sobre o aquecimento global, incluindo o efeito estufa, a chuva ácida, dentre outros tipos de manifestações e alterações climáticas por meio do homem. Resumindo, as ações antrópicas. E nesta aula iremos abordar o que? Os movimentos de circulação do ar, na verdade, os movimentos de circulação na atmosfera. Então, desde o primário, na época das aulas de ciências, estudamos que o vento é o ar em movimento. Só que, do ponto de vista crítico, devemos imaginar que o vento ele é oriundo das manifestações das zonas de alta e baixa pressão. Então vamos revisar. A zona de alta pressão nada mais é o que das zonas onde possui o ar mais frio. E as zonas de baixa pressão são as zonas que possuem o ar quente. Então, naturalmente, a regra é o seguinte: o ar quente ele sobe pelo fato de ser menos denso, e o ar e a zona de alta pressão, o ar frio, ele tende a possuir uma densidade maior, então ele baixa. Vamos levar em consideração o exemplo do ar-condicionado. Por que que os mesmos são instalados nas partes mais altas da casa? Justamente para o ar frio descer e o ar quente subir. Então, pessoal, as zonas de alta pressão, levando em consideração o globo terrestre, o nosso planeta, também é conhecido como zonas e chamado de anticiclonais. Por quê? Porque estão localizados nas áreas polares e nas regiões subtropicais. Vamos lembrar das latitudes, né? Próximo da linha do Equador, as latitudes são 0, aí vai variando de 15 em 15 graus até chegar a 90 graus norte, e vai variando também de 15 em 15 graus até chegar a 90 graus sul. Então, aproximadamente entre 30, 45, 60, 75 e 90, o ar ele é mais frio, então é chamado de zona de alta pressão. Então, o ar ele é mais denso, mais pesado e exerce uma maior pressão, fazendo com que seja chamado de zonas anticiclonais, zonas de alta pressão, entendeu? Então essas partes aí relacionam justamente a formação dessa troca com a zona de baixa pressão, que o ar é mais quente, próximo da zona intertropical. Vamos revisar as zonas intertropicais do globo terrestre. Então, próximo à linha do Equador, como o ar é mais quente, ele vai ser menos denso, então ele vai ser mais leve, então ele tende a correr da linha do Equador em direção aos trópicos. Então essa parte aí vai fazer essa circulação atmosférica. Lembre-se, zona de alta com baixa pressão. Zona de alta pressão, ar frio, então ele tende a se dirigir das zonas polares ou das zonas de média latitude para a zona do Equador. Ficou claro essa parte então? Grave. Zona de alta pressão é o ar frio, encontrado nas zonas de média e altas latitudes, entre 30 a 90 graus norte e 30 a 90 graus sul. E a zona de baixa pressão é que está entre 0, próximo da linha do Equador, até 30 graus norte, no limite já do Trópico de Câncer ao norte, e ao sul, no limite já 30 graus ao Trópico de Capricórnio. Aí vai ter aquela variação, pessoal, dos ventos alísios e dos ventos contra alísios, que nada mais é do que essa troca da zona de alta e zona de baixa pressão. Então, os ventos alísios são os responsáveis por transportar a umidade das zonas tropicais para a zona equatorial. Então, os ventos alísios eles correm do Equador para os trópicos, né?
ou vice-versa. Enquanto que os ventos contralisos eles levam o ar seco para as zonas tropicais, exemplificando, né, porque que existem os desertos na Terra, principalmente no hemisfério norte. Tranquilo? Então existe essa variação de vento contralísio e ventos alísios. Perfeito? Então revisem aí, estudem. Que eu não vou me aprofundar tanto essa questão aí dos ventos contralísios e ventos alísios, porque é um assunto mais do ensino superior. Mas quem tiver com dúvida aí, reforcem esses estudos, tranquilo? Então, fechando essa parte, 60 graus norte, 30 graus norte, 90 graus norte, aí de 30 graus sul a 45 graus sul, 60 graus sul até 90 graus sul é zona de alta pressão. Então o limite, resumindo, o limite próximo da linha do Equador é chamado de zona de baixa pressão. Zona de baixa pressão, ar quente. Zona de alta pressão, ar frio. Vamos avançando. Então a 11ª questão, o que que trata aqui, ó? Explique por que eu tive que explicar e antecipar essa parte do conteúdo para todos. É justamente para entender sobre a dinâmica da circulação geral do vento. Que a primeira questão trata justamente, quer dizer, a 11ª questão trata justamente o seguinte: explique e diferencie brisa marítima, né, e brisa terrestre. Então é justamente isso, ó. Vamos lá. A brisa marítima é oriunda o quê? Dessa formação aí, das zonas de alta e baixa pressão. Então existem ventos que circulam periodicamente, como é o caso das brisas marítimas que sopram do mar para a terra, e a brisa continental que sopra da terra para o mar. Então a brisa marítima ela acontece durante o dia, quando a temperatura da terra se eleva mais rapidamente do que a água. E a brisa continental acontece durante a noite, quando a água mantém o calor recebido durante o dia, quando a terra perder calor. Como é que vamos entender essa parte aí que está relacionado à brisa marítima e à brisa terrestre? É o calor específico que existe entre a terra, né, ou as rochas, e o calor específico que existe entre o que? Entre a água. Então vai ter essa troca aí, esse deslocamento da zona de alta e baixa pressão. Então vamos lá, durante o dia o que acontece? Durante o dia, ó, quem é mais quente? É a água ou o continente ou a terra? Então o que vai acontecer é o seguinte, ó, a terra ela vai ser aquecida. Então, ao ocorrer esse aquecimento, vai se formar uma zona de baixa pressão. Então, ao formar essa zona de baixa pressão, o que vai acontecer? Ao se formar essa zona de baixa pressão, o ar ele vai se tornar mais quente e mais o que? E mais leve, menos denso. Então, ao se tornar menos denso, ele vai subir. Então, ao subir, ele vai se deslocar do continente para o oceano. Então, é justamente isso que vai acontecer. É por isso que durante o dia, ó, acontece esse fenômeno aí da brisa marítima, né? Acontece durante o dia quando a temperatura da terra se eleva mais rapidamente do que a água. Então, é chamado de brisa marítima porque ele vai receber calor, vai receber um vento mais quente, um vento de baixa pressão do continente em direção ao que? Ao mar. É por isso que é chamado de brisa marítima. Enquanto que o mar, durante o dia, o que vai acontecer? Ele está mais frio, na madrugada ele perdeu todo aquele calor que foi consumido e que foi recebido durante o dia. Então ele vai começar a aquecer, recebendo essa zona de baixa pressão, esse calor que vem do continente. E quando acontece o que? Quando acontece a brisa continental, ó, vai acontecer durante a noite. É o processo inverso, ó, quando a água, né? Quando a água mantém o que? Mantém o calor recebido durante o dia, quando a terra perdeu calor. Então, ó, esse calor, essa troca aí de zona de alta e baixa pressão entre o continente ou a terra, né, e o mar, o oceano,
tem a ver com calor específico entre os dois. Então, o continente, pelo fato de apresentar rochas, com exceção, eu estou incluindo só as rochas aí em sua maioria, e não a formação vegetal, apesar de que nas zonas litorâneas a quantidade de mangues, dentre outro tipo de formações vegetais, existe. Então, desconsiderando essas vegetações e só considerando o continente como as rochas, o que acontece? O calor específico deles é diferente da água. Então, durante o dia essas rochas elas tendem a aquecer mais rapidamente, só que durante a noite esse calor ele vai embora. Então, uma zona de baixa pressão durante o dia é formada e vai enviar esse ar quente em direção ao continente. E durante o dia, o calor específico da água ainda vai manter parte daquele calor que existe, mas até o início da manhã. Aí quando chega o início da manhã, por volta das 5 da manhã, 6, até entrar 8 horas, quando começa o aquecimento da superfície terrestre, essa água ela vai estar mais fria. Então ela vai começar a receber calor oriundo tanto da insolação durante o dia, do sol, né, claro, provocando evaporação da água oceânica ou do mar, e ela vai aquecendo durante o dia. No início da noite, esse calor ele vai permanecer, porque ao mesmo tempo que a água demora a aquecer, ela também demora a perder esse calor. Então o calor específico da água é mais eficiente do que do continente. Então durante a noite, toda aquela zona de baixa pressão, de calor, durante a noite, vai revezar com o continente e vai enviar o que? O ar quente novamente, né? Ele é menos denso, ou seja, menos pesado, então ele vai subir. Ao subir, ele vai se deslocar em direção ao que? Em direção ao continente. Então, a regra prática aqui é quem está recebendo a zona de baixa pressão, melhor dizendo, quem está recebendo ar quente. Então, durante o dia, o mar ele recebe ar quente do continente. É por isso que é chamado de brisa marítima. Ó. E durante a noite, é o continente que recebe o ar quente do mar ou do oceano. Então é por isso que é chamado de brisa continental. Deu para entender essa parte aí? Isso aí é um exemplo prático desse movimento de circulação do ar de zona de alta e baixa pressão. O melhor entendimento disso aí também é o ar-condicionado, né? Vai se formando zona de alta e baixa pressão, trocando ar quente com ar frio. Um esquema melhor de se compreender é este aqui, ó. O ar frio, né? Durante o dia, ó, vai acontecer no oceano. Então, no oceano vai existir uma zona de alta pressão. Enquanto que no continente ou na Terra vai se formar uma zona de baixa pressão, que é o ar quente. Então, o ar quente, ó, ele é mais leve, menos desse ele vai subir e vai se deslocar em direção ao oceano, contribuindo para o seu aquecimento. Só que, claro, o oceano, novamente, ele é aquecido tanto pela incidência dos raios solares durante o dia, como do recebimento aqui dessa zona aí de troca de calor, tanto da Terra como do oceano. Então ficou clara essa parte aí, né? E durante a noite, ó, revezamento, o ar quente, a zona de baixa pressão, vai se formar no oceano. Ah, professor, mas por quê? Porque todo esse calor que o oceano recebeu durante o dia, ele vai permanecer pela eficiência do calor específico da água. Então, aos poucos, essa água oceânica vai perdendo calor e esse calor vai sendo cedido, vai sendo deslocado em relação ao continente. É por isso que durante a noite, como antigamente, né, sentávamos à frente de nossas casas, a brisa durante a noite é mais agradável do que durante o dia. Por quê? Porque aquela brisa ela é oceânica. Então recebemos um vento, né, bem mais agradável. Então ficou clara essa parte aí, né, de brisa marítima e brisa terrestre. Questão de número 12. Explique como ocorre o processo de formação de um furacão, ciclone, tufão e tornado. Então, pessoal, ó, antes de iniciar a questão, relembre isso aqui, ó. O furacão, ciclone, tufão e tornado são trocas de alta e baixa pressão de maneira eficiente, de maneira forte. Então, quando ocorre isso de maneira forte, vai se formar essas zonas aí. Então, esses tipos de manifestações, elas são muito comuns nas zonas de média latitude, mas é claro, próximo da linha do Equador, mas
ocorre muito, como exemplo, lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos está localizado numa zona que já está fugindo um pouco ao hemisfério norte da linha do Equador. Das zonas de baixa latitude está se deslocando para as zonas de média latitude. Então esses furacões, tufões, dentre outros, eles vão ser mais atuantes no limite entre 30 a 45 graus de latitude. Então o primeiro conceito, pessoal, furacão, ó, é um vento circular forte, né, com velocidade igual a superior a 108 km por hora. É muito violento. Os furacões são ciclones que surgem no Mar do Caribe, ó, no Oceano Atlântico, ou nos Estados Unidos. Então os Estados Unidos é muito afetado por esses tipos de furacões. Então os ventos precisam ter mais de 119 km por hora para ter a tempestade ser considerado um furacão. Então o critério aqui de classificação é a velocidade e a força, né, dessa troca aí de zona de alta e baixa pressão, dessa formação deste vento. O ciclone é o nome genérico para ventos circulares, ó. Percebeu? Ó, ventos circulares como tufão, furacão, tornado, e o Willy Willy caracteriza como ciclone, né, que é uma tempestade, ó. Assim como o furacão, ele também é violento e ocorre em regiões tropicais ou subtropicais, produzido por grandes massas de ar de baixa pressão. Ó, se é baixa pressão, é ar quente, com alta velocidade de rotação. Os ventos superam 50 km por hora. Perceba que a força de velocidade do vento é inferior ao furacão, né? Tufão é o nome que se dá aos ventos formados no sul da Ásia. Ó, no sul da Ásia recebe esse nome aí, ó, tufão, e na parte ocidental do Oceano Índico. Perceba, ó, que esses dois primeiros acontecem, ó, no Oceano Atlântico, né, enquanto que o tufão acontece no Oceano Índico. É o mesmo que o furacão, a diferença é a nomenclatura e onde ocorre. Para diferenciar, se falar em tufão, é a ocorrência no Oceano Índico. Se falar furacão, é a ocorrência no Oceano Atlântico. Tá vendo, ó? E também no Oceano Pacífico, né? Esqueci de falar para vocês aqui. Os tufões surgem no Mar da China e atingem o leste asiático. Então falou na Ásia, Oceano Pacífico e Oceano Índico, podem marcar que é tufão. Mesma velocidade, pessoal, ó, 119 km por hora ou 108 km por hora. E o tornado é o mais forte dos fenômenos meteorológicos de todos. Menor e mais intenso que os demais tipos de ciclone, né? Com alto poder de destruição e atinge a 490 km por hora de velocidade. Perceba que ele é mais violento do que o furacão. Tá vendo? Ó, produz fortes redemoinhos e eleva poeira. Forma-se entre 10 a 30 minutos, então o seu processo de formação é muito rápido. E tem no máximo 10 km de diâmetro. Ó. Ele é muito extenso também. O tornado é menor em geral, mais breve que o furacão. Então, o tornado ele acontece de forma repentina e conclui. Mas por onde ele passa também ele deixa estragos. E ocorre em zonas temperadas no hemisfério norte. E o Willy Willy é o nome que os ciclones recebem na Austrália. Ou seja, critério apenas de localização. E no sul da Oceania, né? Ou seja, o Willy Willy é um tipo de tornado. Ou furacão, né, que ocorre na Oceania. Observe aqui, ó, o ciclone, né? Como é que ele se forma. O furacão, ó, perceba que eles são muito semelhantes. O critério, novamente, é a localização no globo terrestre e o poder de velocidade e de destruição que os mesmos possuem. Tranquilo. Questão de número 13, né? O que diz? A superfície terrestre, né? Explica como ocorre a dinâmica da atmosfera de acordo com as seguintes manifestações. Eu estava respondendo antes de fazer a pergunta, né? A temperatura do ar, pessoal. A superfície terrestre não recebe toda a energia enviada pelo Sol, né? Estudamos isso lá na dinâmica do efeito estufa. Então apenas parte dela, 43%, chega até a superfície. E parte dela é irradiada e voltada de volta para... Ela retorna, pronto, desculpe. Retorna para o universo, né? Por isso afirmamos que o aquecimento da atmosfera ocorre de forma direta e indireta.
Esse aquecimento provoca um aumento na agitação das partículas dos gases que compõem a atmosfera. O estado de agitação das partículas medido pela temperatura. Então vamos relembrar a pressão atmosférica. Ó. Próximo aqui, ó, das zonas de altitude baixa, a pressão atmosférica ela é muito forte. Então as moléculas elas são mais compactadas. Quer dizer, desculpe, compactadas não. Como é zona de baixa pressão, as moléculas elas são mais dispersas por causa do aquecimento. Quando ocorre o aquecimento, elas sobem. Então, nas zonas de altas, possuem uma altitude mais elevada, próximo de algum planalto ou de alguma montanha, as partículas são mais compactas. Aí é a zona de alta pressão. Também ocorre aí, como está sendo mostrado aqui neste esquema. Ó. A radiação solar, que vem, claro, né, do Sol, ó, 48% dela é absorvida pela Terra, né? Aí tem a reflexão e difusão pela atmosfera. Tem um conceito também de albedo, ou albedo, como queira chamar, que é a taxa de reflexão dos corpos que existe na superfície terrestre. Então, por exemplo, a neve é 100% de reflexão, porque ela é branca. Então, a cor branca tende a refletir, enquanto que as cores mais escuras tendem a absorver esses raios solares e formar calor. Aí está sendo colocado exemplo aqui, ó, atmosfera 6%, das nuvens 21%, reflexão da superfície da Terra 4%, o albedo médio dessa localização aqui é 31%. Então observando aqui, ó. Então, cada componente abiótico aqui, e também a floresta, né, a vegetação, que é considerado biótico, contribui para essa reflexão aqui, essa taxa de reflexão. Aí vai ter o balanço energético, né, que é o equilíbrio da energia solar recebida tanto de forma direta como indireta, provocando radiação. Lembrando o fenômeno do efeito estufa, né, que é um processo natural e que foi se agravando por meio da emissão do dióxido de carbono pelo homem. Letra B, umidade do ar, né? Essa aqui é a umidade do ar. Então posso considerar a umidade relativa, como já discutimos anteriormente. Então a umidade do ar, também chamada de umidade atmosférica, representa a quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Trata-se de um fator que influencia na temperatura, na sensação térmica e na precipitação. Por sua vez, a umidade do ar é influenciada por diversos fatores, como a maritimidade. Como recebe, né, todas aquelas massas de ar úmida e aquela umidade que vem do oceano, a umidade do ar é mais forte, enquanto que, por exemplo, Teresina, Brasília, Cuiabá apresenta o fenômeno da continentalidade. Então essa umidade ela não vai chegar tão eficiente nessas zonas aí mais continentalizadas. Continentalizado quer dizer que é mais distante do mar. E maritimidade é que está mais próximo. Por exemplo, Parnaíba é influenciada pela maritimidade, enquanto que Teresina é influenciada pela continentalidade. Entendeu? Aí eu citei o exemplo das massas de ar, tipo de vegetação, dentre outros. Entendeu? Então, revisando, locais próximos ao mar ou rios, a evaporação da água tende a ser maior. Então, apresenta uma umidade do ar considerável. É por isso que, dentro de uma cidade, existem os microclimas de locais próximos, por exemplo, de açudes, de represas, de rios, de lagoas. A umidade é bem maior. Por exemplo, quando estamos passando numa avenida próximo à lagoa, recebemos aquela friagem, né? Aquela umidade do ar, aquele clima, o tempo mais agradável. Vou falar tempo mais agradável. Sendo assim, esses ambientes, ó, que são mais distantes, por exemplo, dessas correntes de água, eles tendem a possuir uma umidade bem menor. E em relação ao clima do local, né, como eu posso citar o exemplo aqui de Teresina, também apresenta amplitude térmica que já discutimos anteriormente, como foi colocado, né? Eu posso citar exemplo também, né? Por exemplo, quanto maior for a umidade do ar, menor será a amplitude térmica. Não esqueça essa regra. Quanto maior for a umidade do ar, menor vai ser a amplitude térmica. Por outro lado, quanto menor for a umidade do ar, maior vai ser essa amplitude térmica. Ficou clara essa parte aí? Isso porque, dependendo da umidade do ar, a variação da temperatura será maior ou menor. Então, o que vai ditar as regras aí é a regra de troca de zona de alta e baixa pressão, ou seja, troca de calor.
Já citei o exemplo aí do deserto na aula passada, vamos relembrar, já citei o exemplo da floresta amazônica, entendeu? Por exemplo, também altas árvores que impedem o calor que se espalha em locais mais baixos. É por isso que a umidade em regiões de sítios, regiões arborizadas ou de pomares, elas possuem uma umidade e um microclima mais agradável, né? Relembrando. Então, em resumo, né, fechando essa parte, se a umidade do ar for baixa, o local geralmente apresenta um clima mais seco e baixo índice pluviométrico, ou seja, de chuva. É por isso que quando chega o BR-Obró, aqui na capital do Piauí, Teresina, existe queixas aí de ressecamento dos lábios, sangramento no nariz e a respiração de ar mais quente. Enquanto que em regiões, por exemplo, de clima equatorial úmido, como o caso da floresta amazônica, a umidade do ar é muito alta, apesar de ser quente também. Então, desse modo, fica fácil a regra geral, entender que essa umidade do ar tende a ser menor nos períodos mais quentes, por exemplo, durante o dia. E nos períodos mais frios, ou durante a noite, ou durante onde ocorre uma chuva, por exemplo, ela tende a ser maior. Aí eles classificam a umidade absoluta do ar, que é o vapor de água total, né, que existe, e também classificam a umidade relativa do ar, que é a que é mais explorada pelos geógrafos, entendeu? Aí sobre essa questão aí de saúde, tudo, dentre outros, já trabalhamos. E revisando, qual é o instrumento que mede a umidade do ar? É o higrômetro. Higro vem de água e metro de medida. Muito bem, né? Letra C. As chuvas, os tipos de chuva, a chuva convectiva, a orográfica e as frontais, a caracterização, né, e como elas atuam, né? As convectivas, elas são muito comuns, por exemplo, na floresta amazônica, que decorre das altas temperaturas. O exemplo da floresta amazônica, ela é muito quente, aí durante o quê? Durante o dia ocorre aquele aquecimento. Aí quando chega o entardecer, o início da noite ou durante a manhã, toda essa evapotranspiração ou essa evaporação da água resultante do calor dessa floresta vai provocar uma chuva, que é uma ascensão vertical da superfície em direção à troposfera, vamos relembrar, né? Provocando um resfriamento desse vapor de água, carregado, claro, né, na figura das nuvens, promovendo uma chuva, que é precipitação. Ou seja, é muito comum essa precipitação durante as tardes, E a característica principal é que essas chuvas convectivas, elas são rápidas, entendeu? Elas são rápidas e torrenciais, né? Uma chuva mais leve. Ocorre normalmente no sudeste brasileiro, durante as tardes de verão, e também na Amazônia, como citei o exemplo aí, né? As chuvas frontais recebem esse nome porque é o choque de duas massas de ar, ou seja, entre duas zonas de alta, né? Duas zonas, uma de alta e outra de baixa pressão, ou seja, ar frio com ar quente. E aquele que possui a maior aquela massa de ar que possui o maior volume e o maior força, ela vai se sobressair a outra. Só que isso vai desencadear, né, uma manifestação atmosférica, que são raios, trovões, que é muito comum aqui na nossa região aqui de Teresina, né? Que é chamado de Chapada, né, do Corisco, justamente por causa disso. Por causa da predominância de raios, trovões, que é esse tipo de chuva aí, chuvas frontais. Durante o período chuvoso, que vai de dezembro até o final de maio, ou final de abril. Final de maio não, desculpe, início de maio ao final de abril. Entendeu? É muito comum esse tipo de chuva aí, chuvas frontais. E as chuvas orográficas é aquelas denominadas chuva de relevo, né? Essas massas de ar, por exemplo, que vem do oceano, carregando umidade, por exemplo, no Oceano Atlântico aqui da região Nordeste, ela vai encontrar um obstáculo. Eu posso citar um exemplo aqui próximo, o Planalto o Planalto na Bahia, né? Chapada da Diamantina, o Planalto da Borborema, que é o mais comum. E aqui a fronteira, né, do Ceará, Chapada, o Planalto da Ibiapaba, que separa o Piauí do Ceará. Aí do lado é São João da Fronteira, que é mais seco, enquanto que do outro lado do Ceará é Tianguá, Ubajara, Viçosa, que recebe maior umidade e maior chuva. Então, quando encontra um obstáculo, como é o caso de um planalto, ou
em algumas regiões que não é do Brasil, como montanhas, essa chuva ela vai ocorrer, essa precipitação nas encostas aí desses obstáculos, desses planaltos, dessas formas de relevo, ó. Seja montanha, serra, escarpa, né? Então do lado oceânico vai ser bem mais úmido, enquanto que do lado que não é do oceânico vai ser bem mais seco. Exemplo, do lado do Ceará vai receber toda aquela umidade do Planalto da Ibiapaba, enquanto que do lado do Piauí, São João da Fronteira, vai ser bem mais seco. E a consequência disso é o tipo de vegetação. Do lado do Piauí, São João da Fronteira, é um clima, né, a caatinga, a vegetação de caatinga, enquanto que do lado do Ceará é uma vegetação plurinebular, que é parecido com um tipo característico de Mata Atlântica, né? Então, ó, isso resulta pela elevação da altitude das chuvas, né, que logo depois precipitam. No Brasil, esse tipo de chuva é muito comum no litoral, como eu citei no exemplo, ó. Aqui ele falou na Serra do Mar, na região sudeste, né? Só que existe também lá na Planalto da Borborema. Existe também o caso aqui, o nosso, que é o Planalto da Ibiapaba, ó. Exemplo. Aqui, ó, chuva frontal, né, ó. Uma zona de baixa pressão, ar quente, se chocando com a zona de alta pressão, ar frio. E aqui vai ocorrer aqueles tipos de chuva mais agressivas, mais fortes, torrenciais e descargas elétricas, oriundo dos trovões e oriundo que os relâmpagos. Vocês sabem, né? Quando se escuta o trovão, o barulho, é porque o raio já aconteceu. Então, dependendo da distância que esse raio cai, aí vai ter um tempo até chegar aos nossos ouvidos. Então, caso você escute um trovão, aquele barulho estrondoso, é porque o pior já passou. Aí o pessoal confunde com relâmpago, né, raio, dentre outros aí. Um exemplo aqui também, ó, chuva frontal, né? Zona de convergência intertropical. Exemplo aqui nosso, aqui do Nordeste. Aqui no Piauí, quando ocorrem as chuvas, ó. É justamente isso, ó. E aqui é chamado de Chapada do Corisco. Aqui é uma das cidades, Teresina, uma das cidades que mais recebe descargas elétricas durante o período chuvoso. É interessante que quem não é acostumado com a cidade e vai passar uma temporada aqui nos períodos de chuva, se assusta e treme muito na base, por causa desses barulhos de trovões e raios que é muito comum aqui na nossa região. E aqui as chuvas convectivas, ó. Ocorre a evapotranspiração, não, ou a evaporação das plantas, evaporação das águas superficiais dos rios e dos lagos. Aí vão subindo, ó. Aí quando encontra as camadas da troposfera mais fria, ocorre a precipitação. E aqui é uma chuva mais tranquila, mais relaxante, como as pessoas gostam de falar, comparado ao que é a chuva frontal, né? Quem é de Manaus aí, ó, esse tipo de chuva aqui é muito comum. Então, nas regiões lá do sudeste, né, do Brasil, como o caso de São Paulo, Rio de Janeiro. E outro exemplo aqui, ó, da chuva de relevo, ó. Observe, ó, novamente, as massas de ar úmida, elas vêm o que, ó? Vem do oceano, aí vai encontrar um obstáculo, que é um planalto. Aí ela é forçada por meio do obstáculo a subir, e a regra básica, quando essas nuvens, né, elas sobem, ganham altitude, elas se refrigeram. Ao esfriar, melhor dizendo, ocorre a precipitação. E aqui a tendência é a ser uma zona mais úmida, formando um tipo de floresta, como a nossa, que é a Mata Atlântica. É por isso que a Mata Atlântica ela recobria, né? Ela cobria, melhor dizendo, todo o litoral do nosso país. Enquanto que do outro lado, ó, ocorre o quê? Uma zona de baixa pressão. Então toda essa umidade vai ser descarregada aqui nesse trecho. Vai ser descarregada nesse trecho. Passando para o outro lado vai sobrar pouca ou nada de umidade. Também isso é uma das explicações por que existe um clima semiárido aqui no Nordeste. Um dos motivos, não é o único, não é o principal, vamos relembrar disso, da seca que existe no Nordeste, né, na região semi-árida. Por quê? Porque toda essa massa de ar vai encontrar os obstáculos. Aí vai acontecer muita chuva aqui nesse trecho, enquanto que no outro trecho, no outro trecho, praticamente não vai ocorrer
muita umidade, ou seja, não vai acontecer muita chuva. Aí aqui esse lado vai ser um tipo de vegetação de caatinga. Aí esse lado aqui, ó, que tem mais umidade, é chamado de barlavento, enquanto que o outro lado que não possui umidade, que perdeu toda essa umidade, que aconteceu a chuva orográfica, é chamada de sotavento. Aí tem um esquemazinho aqui, ó, uma mata atlântica e aqui no caso da caatinga. Aí vamos entrar agora na questão de número 14, né? Discutir um pouco sobre, para fechar aqui a aula de hoje, discutir um pouco sobre a camada de ozônio, né? Que foi um tema muito debatido em 1987, né? 1987, que foi justamente uma temática ambiental. Então vamos relembrar o ozônio. O ozônio é encontrado em que parte da atmosfera, né? Na estratosfera. Então o ozônio é o gás presente na estratosfera, responsável pela manutenção da vida e a absorção da filtração dos raios ultravioleta emitidos pelo Sol. Ou seja, ele filtra, ele serve como filtro natural, impedindo que os raios ultravioleta eles atravessem facilmente a nossa atmosfera. Então, revisem aí o tempo geológico e relembre quando o ozônio ele se formou e sua importância para a vida na Terra. Ele contribuiu para o processo de resfriamento e a partir disso também surgiu a vida, né? A vida no nosso planeta, como está sendo colocado aqui. Aproximadamente 400 milhões de anos e até hoje, né, mantém praticamente a mesma espessura, com exceção da região do chamado buraco na camada de ozônio, que foi o que, ó, que permitiu o surgimento da vida sobre a Terra e refletiu a maior parte dos raios ultravioleta na era, ó. A formação aconteceu na era paleozoica. Aqui tem um esquema aqui para vocês entenderem melhor como acontece, né? Ele repele, ó, e parte e vai embora de novo para o espaço, né? E a formação aqui do ozônio, ó, são 3 moléculas fundidas de oxigênio, né? Ao se fundir com as moléculas, claro, né, de O2 com oxigênio, vai formar o ozônio. Então é justamente isso, pessoal, ó. Essa parte aí que tá colocando, viu? Relembrando, na conferência de Montreal em 87 foi justamente para debater esse impacto aí, né? Qual foi a consequência? Naquela época se consumia muito produtos industrializados que liberavam os CFCs, que são os clorofluorocarbonetos, que é o cloro e o flúor e os carbonos. É por isso que é chamada essa composição, CFCs, né? Aí esses compostos, ao reagir com o ozônio, ele vai quebrar as 3 moléculas e vai se dissipar. Então, ao se dissipar, vai se formar oxigênio. Então, ao se formar oxigênio, formou um buraco tão grande que estima-se que foi na Antártida. Então, a partir daí, se trabalhou para a substituição desses compostos por outros compostos. Era muito utilizado em ar-condicionados, em radiadores, né, de automóveis. Era utilizado também em geladeiras, em sprays de aerosóis como de desodorantes, ou spray de tinta, que era muito comum nos anos 80 e nos anos 90. Então, a partir dessa diminuição, o ser humano, né, a humanidade conseguiu controlar. Então, estima-se que hoje, talvez esse buraco da camada de ozônio esteja se recompondo, porque a formação do ozônio vai ser naturalmente feito ao longo do tempo. Claro, no tempo geológico. Não no tempo humano, vai demorar ainda milhares e milhares ou até milhões de anos para se recompor. Então esse foi o debate que aconteceu em 87 sobre o surgimento do buraco na camada de ozônio. Revise e estudem mais na parte ambiental. Então, pessoal, na próxima e última aula da atividade avaliativa, iremos debater os seguintes fatores que influenciam o clima. O principal, a latitude, memorize, é o principal. Aí depois vem a altitude. Aí depois vem a maritimidade e continentalidade, que já comentamos um pouquinho aqui nesta aula. As massas de ar. E as correntes marítimas. E a vegetação também, que falamos bastante, como ela influencia no clima. O vento, ó, que foi a temática nessa aula. Não irei me aprofundar tanto, porque já debatemos aqui nesta aula e iremos finalizar. Então até a próxima, pessoal. Bons estudos. Fui.